Bom dia, Thanks God Everyday começando. Bom dia, Su, bom dia, Amara Gorete, bom dia. Thanks God sexta-feira, último dia da semana do Thanks God, né? A semana ainda vai até amanhã. E essa semana falando sobre motivação. E hoje nós vamos fechar esse assunto entendendo o que nós podemos aprender com Provérbios em relação à motivação. Motivação é uma chave que todo mundo quer encontrar para virar, né? Todo mundo quer ter motivação, todo mundo quer começar alguma coisa e terminar, todo mundo quer começar alguma coisa que às vezes está adiando há muito tempo. E qual a chave então, né? Como fazer o que tem que ser feito? E aí nós vamos buscar então. Bom dia, lindona, obrigada por estar aqui. E nós vamos entender o que Provérbios nos conta sobre isso. É interessante a questão de Provérbios é a sabedoria, né? A sabedoria, a palavra de Deus inteira é a sabedoria, mas Provérbios especificamente trata em relação à sabedoria. E Tiago, no livro de Tiago 1, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte: quem tem dificuldade em alguma área, ou quem não tem sabedoria em alguma área, peça sabedoria a Deus, que dá para qualquer pessoa, sem fazer acepção. Ele vai entregar sabedoria para quem deseja a sabedoria. E é interessante, e nós podemos pensar assim, qualquer área da nossa vida que nós não temos ainda o resultado que nós queremos, está faltando sabedoria. Então onde nós vamos encontrar sabedoria? Pedindo a quem é a própria sabedoria, né? Que a sabedoria é uma pessoa, né? E então a própria sabedoria nos dá de forma indiscriminada, basta pedir que ele vai nos dar sabedoria. Então vamos entender que o que Provérbios então fala em relação à questão da disciplina, porque também Paulo falou que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, este eu faço, né? Então por que nós queremos fazer uma coisa e fazemos outra? Por que tanta dificuldade em fazer o que tem que ser feito, né? Bom dia, Adri, seja bem-vinda. Então nós vamos aí ler mais uma vez Provérbios 6, e nós estamos nos inspirando essa semana em Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera teus caminhos e sê sábio, a sabedoria aí, né? Que não tendo guia, feitor nem governador, provê seu alimento no verão e junta sua comida na colheita. Ó preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Quando te levantarás do teu sono, ainda um pouco mais de sono, uma soneca, um pouco a repousar de braços cuidados. Assim virá a tua pobreza como quem viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Bom dia, Carol. E aí, primeira coisa, a gente tem uma resistência, fala assim, ó preguiçoso, a gente já pensa que não tá falando com a gente, né? Preguiçoso é o outro lá, é o vizinho, é o parente, é o outro, eu não sou preguiçosa, né? Então a gente já começa resistindo. Então, primeira coisa, não vamos resistir. Todas as vezes que nós resistimos a ver o que precisamos ver, nós ficamos mais distante do resultado que nós queremos. Eu durante muito tempo resisti muitas coisas, não sabendo o que era resistência, né? Então ontem, na nossa gravação de ontem, no Thanks God de ontem, eu falei como identificar se eu sou esse preguiçoso que a palavra está falando ou não, né? Então quem não assistiu, assiste lá. O de ontem eu falei como identificar quem é o preguiçoso, para saber se eu sou esse preguiçoso aí, né? Tem umas dicas bem legais lá para identificar. Então, primeira coisa, nós podemos adiantar já aqui que todos nós temos essa preguiça em determinada área. A área que nós não temos o resultado ainda, nós estamos com uma preguiça, uma resistência a fazer o que tem que ser feito, a enxergar o que precisa ser enxergado, né? Então, para fechar esse assunto aqui, vamos pegar aí o que a gente pode fazer, já que na de ontem a gente descobriu que sim, nós somos esse preguiçoso, apesar que a palavra parece um pouco dura, mas é assim, é para mim e para você essa palavra, nós também somos esse preguiçoso, e às vezes nós temos muita diligência, nós temos muita falta de preguiça, né? A gente faz o que tem que ser feito em algumas áreas, e na área que a gente está querendo ter resultado, nós não estamos fazendo ainda o que tem que ser feito. Então quais são os conselhos da sabedoria, né? Então vamos acessar aqui agora a sabedoria de Deus através da meditação desse provérbio, né? O provérbio 6. Então, primeira coisa, ela fala ao início aqui, logo no versículo 7, fala o seguinte, que a formiga ela faz o que tem que ser feito sem ter feitor nem governador.
O que nós podemos pegar disso para nós, né? A formiga faz o que tem que ser feito sem ter feitor e nem governador e nem ninguém mandando, né? Não tem um guia, não tem um feitor, não tem ninguém mandando a formiga fazer e ela faz o que tem que ser feito. Então o que nós tiramos para nós disso aqui? Nesses anos todos trabalhando com emagrecimento, tem uma coisa que eu vejo, eu ouço muito, né? Que é assim, a maioria dos nossos alunos no nosso método são mulheres, né? Então eu lido muito com mulheres, poucos homens, assim, que são alunos nossos, né? Tem alguns, mas são poucos. A nossa vibe é com a mulherada mesmo, né? Então são as mulheres que normalmente vêm andar conosco. Então o que eu escuto muito das mulheres? Mas é muito assim, é muito, não é assim, uma pessoa ou outra fala, é muito comum. As pessoas, por exemplo, hoje é sexta-feira, né? Hoje eu falo que é o Dia Internacional da Pesagem. Todos os alunos devem pesar na sexta-feira e enviar para nós, os mentores, o peso. Então hoje é o dia da verdade, é o dia de subir na balança, né, lá no método. E aí, quando a pessoa não tem resultado, o que eu mais escuto é o seguinte: André, tá difícil demais, meu marido não me ajuda. Gente, isso é muito comum, meu marido não me ajuda. Ou então, nossa, eu tava focado, mas aí minha mãe chegou com um bolo. Ou então eu tava doida pra fazer o negócio, tava fazendo certinho, tava indo direitinho a semana, e aí de repente a minha amiga meio que me obrigou a acompanhar ela em algum lugar. Então as pessoas, elas esperam que outras pessoas tragam motivação para ela. E adivinha o que vai acontecer? Nada, não vai acontecer. Simples assim, não vai acontecer. Então a primeira dica aqui do Provérbios é: vai ver com a formiga que, não tendo feitor nem governador, ajunta comida. Ou seja, faz o que tem que ser feito sem ter ninguém dando a direção ou cobrando dela um resultado. Então a primeira dica é essa: eu estou esperando ainda alguém me dar uma direção ou me motivar. Eu nem gosto muito, eu não uso muito essa palavra motivação. Eu usei aqui mais porque é uma palavra que todo mundo vai entender mais fácil, mas na verdade eu prefiro a palavra ativação. Por quê? Porque quando fala motivação, as pessoas primeiro esperam que venha de fora, que alguém vai me motivar. Ninguém vai me motivar. Por quê? Porque motivação tem a ver com motivo. Então por que eu tenho as disciplinas que eu tenho? Por conta dos meus motivos. Mas talvez os meus motivos, é bem provável, não seja suficiente para você. Principalmente se nós tivermos idade diferente, né? Então eu estou aí com 50 anos. Uma menina, por exemplo, de 25 anos, o que me motiva a comer correto, a fazer atividade física regular, a fazer tudo isso? Porque eu não quero doença. Aos 50 anos de idade, o principal para mim de verdade é a saúde. Eu gosto da barriguinha sarada, eu gosto das pernas bacanas, eu gosto de tudo isso. A estética me agrada muito, claro, mas não é o meu motivo. O meu motivo de verdade é saúde. O dia que eu fui numa médica e ela falou que nunca tinha visto alguém da minha idade com tanta saúde e disposição, isso voltou para mim como uma força propulsora. Eu saí de lá com muita vontade de fazer o dobro do que eu já estava fazendo. Por quê? Porque o meu motivo é saúde e disposição. Eu não quero ficar uma mulher de 50 anos cansada, uma mulher de 50 anos sem energia, uma mulher de 50 anos que já aceitou a pressão alta e colesterol alto. Esse é o meu motivo. Mas se eu falo isso com você e você tem uma idade diferente, é bem provável que o meu motivo não seja suficiente para fazer você ir e fazer o que tem que ser feito. Então o motivo, ele é interno, por isso que motivação ela vem sempre de dentro. Eu já tive pessoas emagrecendo comigo que o motivo era que o marido olhasse para ela com o olhar de desejo que olhava há tantos anos quando eles se casaram. Esse foi o motivo para ela começar, porque ela percebeu, apesar de que o marido dela é muito educado, é um homem respeitador, mas ela percebeu num lance de olho o jeito que ele olhou para uma mulher magra. Ele não faltou com respeito, mas ela pegou tipo aquela nuance, aquela admiração. Ela pegou a admiração do olho do marido para uma mulher magra. E ela estava ali 20 quilos acima do peso. Aquilo foi um motivo. Ela não falou nada com ele, porque ele não fez por maldade, não foi uma coisa assim, uma falta de respeito, foi só um lance que ela pegou, uma admiração no olho, e aí ela não falou nada com ele, mas chorou muito, se sentiu muito mal de estar tão acima do peso e ver que o marido admirou uma outra pessoa, e isso foi o catalisador, foi o que trouxe uma força para ela, e ela falou: pronto, é hoje.
e ela me procurou para emagrecer. No primeiro mês ela emagreceu 5 quilos. Por quê? Porque o motivo dela era forte para ela. Esse não é um motivo para mim, para eu me cuidar, entendeu? Então o motivo tem a ver muito com o que está dentro. Então vai ter com a formiga que não procura ninguém para fazer ela funcionar. Ela funciona. Então a primeira coisa que nós temos que essa primeira sabedoria é buscar dentro de nós quais são os nossos motivos, o que que faz sentido para nós e que faz a gente despertar da inércia, sair do comum, sair do que nós estamos acostumados e fazer realmente o que precisa ser feito para alcançar o que nós queremos. Eu estou falando de emagrecimento, mas a gente sabe que quando eu falo de emagrecimento é porque é da minha experiência, mas na verdade isso serve para qualquer área da nossa vida. O casamento que você quer restaurar, o filho que você quer reconquistar, né? O trabalho que você quer desempenhar, o financeiro que você quer resolver, qualquer área da nossa vida, se eu não tenho ainda o resultado que eu quero, eu posso aprender com a formiga. É porque eu não estou tendo sabedoria suficiente naquela área. E aí eu tenho que buscar então especificamente a sabedoria para ter o resultado que eu quero ter, né? Outro ponto muito interessante aqui, no versículo 10, que fala o seguinte: por quanto tempo dormirá? Versículo 9 e 10. Por quanto tempo ainda você vai ficar dormindo? Olha que louco isso, gente. Muita sabedoria em Provérbios, né? Muita sabedoria. Por quanto tempo você vai ficar dormindo? Quando te levantarás do seu sono? Quanto tempo? Você está esperando o resultado há quanto tempo? Você quer mudar há quanto tempo? Você está insatisfeito com o seu resultado há quanto tempo? Você olha e não gosta há quanto tempo? E quanto tempo mais você vai ficar dormindo? É o que diz Provérbio, né? E no versículo 10, ainda um pouco mais de sono, uma soneca. Dá até para lembrar dos tempos de hoje, né? Da soneca, né? Quem não tem costume de colocar os 10 minutos, né? Só que a soneca no final, ele está falando aqui de mais um cochilo, né? Um pouco a repousar de braços cruzados. Então essa é a segunda dica, né, da sabedoria. Não é dica, né, é uma direção específica. Quanto tempo mais você vai levar para sair da inércia, para sair e fazer o que tem que ser feito? Quanto tempo mais? E o autor ainda continua aqui dizendo no versículo 11: assim virá a tua pobreza. Então pobreza no sentido geral. Ontem uma pessoa me procurou para começar o projeto nosso de emagrecimento, né? Me procurou para começar a emagrecer com a gente, e ela falou isso, né? Ela falou: Andréia, eu levei um susto porque eu fui fazer os exames, eu não estou doente, mas os meus exames não estão mais como eram antes. Por exemplo, a questão da glicose, né? Que é onde mostra se tem diabetes, se não tem diabetes e tal. Ela não estava diabética, ela não está diabética, mas a glicose está no limite. E o médico falou: se não abaixar, nós vamos ter que entrar com remédio. Ou seja, aquele susto que ela levou é a pobreza que o autor de Provérbios fala aqui. Então você ficou sedentário até agora? Quanto tempo? Você está comendo gordura e carboidrato ruim e doce o tempo todo? Por quanto tempo? E quanto tempo ainda você vai levar para poder acordar e parar com isso, né? E se você não parar, a pobreza virá e te levar, vai te dar um susto. Então a pobreza aqui pode ser a doença que chega, pode ser o casamento que acaba, né? É interessante quando uma pessoa, por exemplo, larga a família e arruma um amante, uma pessoa fora, largou a família, abandonou a família e vai viver aquele, entre aspas, grande amor, né? Aquela grande paixão, vai viver aquilo ali. E a pessoa que fica abandonada, não estou justificando de nenhum lado, tá, gente? Por favor. Mas assim, a pessoa que fica abandonada é como se ela tivesse levado um grande susto, né? A pobreza chegou na família dela, a pobreza chegou no casamento dela, chegou na casa dela, a pobreza dentro do relacionamento de um casamento fracassado. E aí ela olha e ela pode pensar: puxa vida, eu fiquei dormindo tempo demais. Porque um final de um casamento, ele nunca é uma responsabilidade de uma pessoa. Não existe uma pessoa responsável pelo casamento. Só que muitas pessoas vivem assim, né? Aí a gente volta aqui no primeiro conselho, né, dessa fase aí do Provérbios, onde ele diz, né? Olha para a formiga que não espera por ninguém. Então o seu casamento tá ruim, você vai esperar por quem? Que ele acorde, que ela acorde? Não, você faz alguma coisa. A formiga não espera alguém mandar. A formiga não espera a pobreza chegar, a fome chegar. A formiga, ela é diligente, ela vai e faz o que tem que ser feito em dias normais.
Então até quando você vai esperar para sair desse sono? Né? É bem puxado, né? Provérbios muda uma vida, porque na verdade Provérbios é bem puxado e bem profundo e tira totalmente o mimimi e tira a responsabilidade jogada nas costas do outro. Se eu não quero resultado, se eu não quero doença, se eu não quero casamento desfeito, se eu não quero obesidade, se eu não quero uma vida de cansaço, se eu não quero isso tudo pra mim, eu faço alguma coisa. Eu busco os meus motivos e eu faço, né? E o terceiro conselho dessa parte aqui nós estamos lendo é: faça agora, não espere chegar o inverno, não espere chegar o frio, não espere chegar a fome, não espere chegar a pobreza, não espere chegar a doença. Então, assim como eu disse que ontem uma pessoa me procurou porque está com os níveis no limite, tem pessoas que chegam pra gente, para emagrecer, que parece uma bomba que vai explodir a qualquer hora, é um infarto a qualquer momento. Uma certa vez uma pessoa nos procurou e ele estava com 85% de entupimento na artéria. Ele fez um exame. Então essa pessoa é uma bomba que está prestes a explodir. Também uma pessoa que está ali com obesidade, que já está ali com 30 quilos acima do peso, 35 quilos acima do peso, é uma bomba prestes a explodir. Nós começamos um processo. Pode ser que esse processo dê certo, que dê tempo, mas pode ser que não dê tempo mais. Pode ser que não dê tempo mais. Nós já perdemos morte mesmo de aluno do nosso método, né? Aconteceu no Covid. Ela entrou para o método para emagrecer, porque a gente sabe que o excesso de peso, a obesidade, é uma das comorbidades que fez muita gente morrer. Então não foi por causa do Covid, foi por causa da comorbidade que deixou a pessoa fragilizada demais e o Covid ceifou ali. Mas ela entrou para o método desesperada para emagrecer, mas não deu tempo. E essa pessoa faleceu, deixando um bebê de 6 meses de idade. Então tem algumas situações que não dá tempo. Então a pergunta que fica para nós dessa meditação de Provérbios é: até quando você vai esperar? Você vai esperar explodir a bomba? Você vai esperar a pobreza entrar na sua casa? A doença, a morte entrar na sua casa? O casamento acabar? O filho se envolver com coisas erradas porque vê uma situação em casa que tá longe de ser saudável? Família disfuncional, família totalmente desequilibrada? Até quando você vai esperar? Até quando eu vou esperar? Eu vou esperar alguém me motivar? Eu vou esperar o meu marido se vir chamar para alguma coisa? Eu vou esperar uma doença chegar? Ou eu vou fazer imediatamente? Aí você fala assim: Andréia, para fechar nosso assunto aqui, né? Eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. Então eu vou te dar um conselho agora que vale 1 milhão, na verdade vale uma vida eterna, a vida da eternidade, né? Então o conselho é: senta hoje, só você e Deus, senta. Faz uma reunião, chama ele para participar dessa reunião. É uma reunião entre vocês dois. E você fala: eu cansei, eu não vou esperar. Hoje eu vou começar. André, hoje é sexta-feira. O que a gente começa sexta-feira? Hoje não é sexta-feira. Hoje é o dia que Deus já fez para mim e para você. Esse dia já foi feito. Sexta-feira é só uma convenção. É só uma divisão aí para poder nos ajudar a nos organizar. Mas hoje não é sexta, amanhã não é sábado. Não, hoje é só o dia que Deus fez para mim, para você, para o louvor da sua glória. Ou seja, para a gente aproveitar tudo que Ele nos deu, para o louvor da sua glória. Então começa hoje, senta com Ele e fala: Senhor, eu não sei por onde começar. Me dá uma inspiração, uma orientação. E você vai sentir o que nós chamamos de impressão no espírito. Se você realmente quiser e sentar com ele e der um tempo ali, você vai sentir. E aí você começa. Você vai sentir a orientação. Ele dá essa orientação como impressão no espírito. Aquela sensação. Né? Se você precisar, faz um jejum de 24 horas aí, ou de 2 dias, para você sensibilizar o seu espírito, para você diminuir um pouco a carne, que a carne fica gritando, querendo tudo de errado, mas você acalma a carne com um jejum e você se inspira, recebe essa impressão no espírito e você escreve um plano para os 20 dias que faltam neste mês. Hoje, dia 11, falta exatamente 20 dias para acabar o mês. E você pode começar hoje um plano para os 20 dias. André, 20 dias não vai resolver o problema. Claro que não. 20 dias é o início.
mas você se põe em movimento. E como nós começamos essa série, eu só digo o seguinte, que um corpo em movimento tende a continuar em movimento, mas um corpo em repouso, ele tende a continuar em repouso. A não ser que eu, como uma formiga, sem esperar ninguém, eu entre no movimento sem querer, sem poder, sem estar com vontade, sem nada, mas simplesmente porque eu fui tocada a começar nesse momento. Deus abençoe a sua vida, obrigada pela sua companhia, obrigada por estar sempre comigo e até segunda-feira, se Deus quiser, no Thanks God Every Day.